Em Marte Supreme, acompanhamos o malandro e talentoso e obstinado tenista de mesa Marty Mouse, que troca a vida precária por partidas clandestinas de ping-pong, buscando a glória mundial e enfrentando inimigos em sua jornada para se tornar uma lenda do tênis de mesa. A história se baseia no tenista de mesa Martin Heisman, mas sem muito rigor biográfico. Tudo se passa nos anos 50 em Nova York. Bom, à primeira vista, Marte Supreme parece ser um filme clichê de esporte, onde a gente tem um protagonista muito promissor, mas que, porém, é muito arrogante. E talvez precise aprender alguma lição para, enfim, vencer o torneio ou vencer o seu grande adversário. A gente tem até um torneio que acontece no início, e a gente tem toda essa dinâmica dos rounds e os letreiros entrando, e um adversário misterioso que vence o protagonista com alguma facilidade. Mas o que parece apontar para um filme focado nesse esporte e focado nessa superação, dessa arrogância desse personagem, na verdade a trama do filme se estreita na própria arrogância do personagem. Na poética, o Aristóteles descreve a questão da híbris que caracteriza os personagens da tragédia. A tragédia dos personagens é causada por essa híbris. E a gente geralmente traduz a híbris por arrogância. Mas eu gosto bastante da tradução para excesso. Eu acho que isso caracteriza melhor até a gente visualizando nesse filme. O protagonista acaba sempre excedendo até as oportunidades que são oferecidas para ele, o que acaba causando a sua derrocada e os seus dissabores. Então, o que parece ser um filme dessa superação, dessa arrogância, ter essa fábula moral, na verdade é um filme totalmente estreito nessa arrogância. É um filme totalmente focado nessa híbris desse personagem. E como ele acaba causando a própria derrocada e a derrocada de todas as pessoas ao redor dele que tentam ajudar ele de alguma forma. É curioso que o final do filme acaba sendo um final feliz pro personagem, em alguma medida, mas eu acho que acaba subvertendo justamente essa noção de um filme de esporte que tem geralmente tem essas fábulas morais, às vezes, desses personagens que precisam vencer essa arrogância. No caso, é um filme totalmente focado nessa arrogância, totalmente focado na híbris desse personagem, e a gente vai acompanhando a derrocada dele no decorrer do filme. Esse é o segundo filme do George Safdie que eu assisto. O primeiro que eu assisti foi o Joias Brutas, né, o Uncut James, e eu acho ele muito parecido até em alguns aspectos, especialmente seguindo essa trama a partir desse protagonista bastante arrogante. Mas o que eu destacaria aqui também é a cinematografia, né? A fotografia do Darius Conde, que também fotografou, foi o diretor de fotografia do Uncut James. E acho que esse filme ele tem uma estética bastante particular e muito parecida com o do outro filme. Bom, o diretor de fotografia busca um certo realismo, geralmente utilizando essas luzes diegéticas da cena, né? Eu acho que algumas imagens que eu posso caracterizar isso é a sequência do torneio, né? O primeiro torneio de ping-pong, onde a gente tem esse ambiente bem escuro. Essa é outra característica desse diretor de fotografia, é justamente ter essa noção de muita exposição e pouca exposição. Então, a partir disso, ele utiliza muitas sombras e muitos focos de luz, né? Essa luz muito focada em algum ponto. E nesse torneio de ping-pong a gente visualiza isso nas partidas acontecendo com essa luz bem incidente, né? Onde está acontecendo as partidas, e a plateia meio que no escuro. E a gente tem algumas luzes também que estão nos juízes, então a gente tem muitos esses pontos de claro e escuro. Essa é uma característica do diretor, né? De outros filmes também que ele fotografou. Mas eu acho interessante isso, que o filme, boa parte, ele tem muitas sombras. A gente tem vários momentos essa câmera muito fechada nesse primeiro plano, né, no rosto dos personagens. Em alguns momentos o quadro é muito poluído, a gente tem muita informação em cena, não tem uma ação muito clara, cenas de perseguição, cenas onde tem muitas pessoas no ambiente, ele utiliza de foco e desfoco. Mas eu acho interessante que nas partidas de ping-pong a gente tem uma clareza da ação. É como se nas partidas de ping-pong o filme conseguisse controlar esse caos que é esse protagonista, é onde a gente consegue ter algum tipo de clareza, é onde o protagonista consegue ter algum tipo de controle até sobre a própria vida, né? Que tudo acaba sendo do controle justamente fora desses momentos. Outro ponto que eu gostaria de comentar é que, apesar do filme ter esse pé no realismo, ter esse cuidado em relação à fotografia, existem vários momentos onde o filme mesmo nos tira um pouco dessa diegese da trama, nos tira um pouco dessa ilusão desse realismo da trama. Acho que especialmente um primeiro ponto talvez seja a trilha sonora. Em vários momentos entram músicas que não são da época, né? O filme se passa nos anos 50, são trilhas sonoras mais para os anos 80, toca Tears for Fears, por exemplo, que são músicas ótimas, mas são trilhas que não são diegéticas, né? Não estão na trama, não estão no momento da cena, né? Não estão na situação da história, e são músicas que, em alguma medida, faz sentido para tudo que está acontecendo em cena,
mas são músicas que nos tiram da ambientação histórica daquele momento. Então, apesar do filme ter essa noção realista na fotografia, ter esse cuidado, os figurinos e tudo, existem esses momentos, a partir da trilha sonora, que nos tiram um pouco desse realismo. Outra sequência que eu acho bastante interessante é quando tá o personagem, o protagonista e o amigo dele, né, que é interpretado pelo Tyler, The Creator, que está comemorando no carro, né, onde eles acabaram de conseguir dinheiro enganando as pessoas. E a gente tem um cachorro que eles estão ajudando, e a maneira que a câmera está posicionada, bem do lado do cachorro, a gente vê as orelhinhas do cachorro enquanto os dois estão dançando fora do carro. A gente tem uma noção de que tem uma câmera ali, o que quebra totalmente essa ilusão, né, essa diegese da trama. Então, o filme ele quebra a gente, talvez com a trilha sonora, que não é uma trilha sonora de época, são músicas pop, mas aí também traz isso nesses momentos onde a gente percebe a câmera, digamos assim, né? A maneira que a câmera se posiciona, esses movimentos, até a câmera se movimentando em vários momentos. Então, existem essas situações que brigam com esse realismo, né? Com todo esse cuidado que a fotografia tem de iluminação, de criar essas luzes incidentes, essas luzes difusas. Ainda assim, existem esses momentos onde a gente acaba... onde se quebra um pouco dessa ilusão do cinema, né? Existem outros momentos também onde tem um certo estilismo, tem a sequência onde tem um aspecto de documentário, que é justamente para relatar a vitória do tenista de mesa japonês. Ele é apresentado como um herói nacional. As sequências onde o personagem vai trabalhando para entreter as pessoas. As próprias sequências onde entra os letreiros dos países que o personagem viaja. Então, existem esses momentos mais estilísticos, digamos assim, né? E tem outros momentos onde tem certos enquadramentos que tem uma noção mais pictórica, utilizando até coisas em frente do quadro. Eu gosto da cena de fuga, onde a gente vê o personagem por debaixo da escada, e a gente tem essa luz contra os trilhos da escada, as grades da escada. Outra cena que eu acho bastante interessante é quando ele descobre que ele vai ser pai, que ele tá em fuga, e aí ele pega o telefone e ele tá por trás de uns passarinhos que estão engaiolados, né? E ele vê a barriga da companheira dele, que na verdade é uma mulher que mora com outro homem. Então é um filme que, apesar de ter esse pé no realismo, apesar de ter todo esse cuidado, todo esse esmero em relação à fotografia, ele traz momentos mais dinâmicos em relação à montagem, traz esses momentos mais estilosos até, em relação a ter enquadramentos, traz esses momentos onde tira a gente da diegese também, não só utilizando a música, mas também a própria maneira que a câmera se comporta. E tudo isso, no fim das contas, caracterizam aspectos de autoria do diretor, né? Eu lembro do Joias Brutas, que tem muitos aspectos semelhantes entre os dois filmes, pensando formalmente, né? E até na trama, né? Com essa noção da Hibis, né? Do personagem, ser guiado por isso. Então esse é o Marte Supreme. Talvez seja o filme mais recente que eu já comentei aqui no canal. Eu confesso que eu não gosto muito de Oscar e esses filmes, essa corrida do Oscar e etc. Mas eu gravei um vídeo também sobre o Agente Secreto, vai estar no ícone que aparece aqui. E também gravei um podcast, se você gosta de podcast, o link está na descrição. Eu não pretendo falar de outras coisas, outros filmes do Oscar, outros lançamentos, mas se você tiver interesse que eu fale aqui, deixe nos comentários sugestões para próximos episódios. No mais, é isso então. Agradeço pela atenção para você que assistiu até aqui. Vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o like. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.